Então, começando com o fiscal, eu acho que essa preocupação fiscal cresceu. Isso aqui só para ter uma noção, no início do ano, olha só como é que era a expectativa, né? Isso era Goldman Sachs. 45% dos investidores esperavam redução do déficit. Só 30% esperavam alta. Então a expectativa era super conservadora. Tinha o Doge, né? A gente também chegou a embarcar um pouco nessa. Então, só para ter uma noção de onde que estava a situação, né? E daí você teve o anúncio do Liberation Day, você teve a questão do fiscal. E daí eu acho que um gráfico legal de acompanhar, né, que medida essa diversificação está acontecendo ou não, é ver se essa boca de jacaré entre dólar e juros vai fechar ou não, né? Que ela abriu. Basicamente, o investidor não quer Estados Unidos, né? O juro mais alto não está atraindo capital, ele é um reflexo da fuga de capital, vamos pensar assim. Fuga é sempre uma palavra forte para os Estados Unidos, mas enfim, é um pouco isso. Então isso é legal de acompanhar, se a boca de jacaré começa a fechar de certa forma, significa que a situação americana no prisma do gringo, do investidor internacional, está acalmando. E por fim, essa questão, como a Treasury deixou de ser esse protetor natural da Bolsa, isso aqui é uma série do yield, do yield dos 10 anos americano, né, da Treasury de 10 anos, desde 71, e aqui tem todos os choques, ou pelo menos os 17 choques que foram avaliados e identificados ao longo do tempo, e até o choque número 14, né, em 2018, toda vez que a Bolsa corrigiu, o 10 anos fechou. Então a gente viu uma proteção natural da renda fixa. Nos últimos 3 choques identificáveis, 22, 23 e o Liberation Day, a Treasury não protegeu. Tá? Então, exatamente esse momento em que as correlações mudaram e a renda fixa não é mais uma proteção natural, e a questão que está por trás disso é exatamente a política fiscal. E o que foi anunciado nos Estados Unidos eu acho que gera um debate bem interessante. Eu acho que está mais no campo de não contribuir para uma melhora dessa percepção do que corrigir os problemas fiscais americanos. Tá? Então, aqui tem, rapidamente vou passar aqui pelo Big and Beautiful Bill. Eu acho que tem um aspecto, você tem que olhar a configuração do que foi aprovado e olhar mais ali no curto prazo a evolução da política fiscal do que a média dos 10 anos. Eu acho que a média dos 10 anos é um pouco enganosa, tá, do que está acontecendo. Então, vou ter que entrar um pouquinho no detalhe, mas basicamente o mercado tinha... Como é que você pode pensar a política fiscal, né? Então, o gráfico de cima é o resultado fiscal como porcentagem do PIB. Então, se você não... O normal era você não renovar o corte de impostos de 2017, tá? Que foi feito pelo Trump. Aí você teria um déficit público em torno de 5,5% a 6% do PIB. Né? A gente fez aqui a média 25,28 e a média 29,34. A gente quebrou em 2 períodos os próximos 10 anos. Mas, no final, os cortes foram renovados. Né? A gente vai entender que dificilmente cortes de impostos transitórios são revogados, eles ficam permanentes. Mas então, é o que todo mundo já esperava, né? É o que todo mundo já esperava, então, para mais ou menos 6,5 base, 7,2. 6,5 que 7,2, acho que era o cenário base. Assim, já. Isso. Daí a lei aprovada foi em torno de 6,80, né, para os 2 períodos de tempo, que não é muito distante, né? Só que tem um seguinte aspecto, né, 2 aspectos importantes. Se você inclui tarifa na conta e a lei não inclui tarifa, você consegue trazer o déficit para os próximos anos para perto de 6%. Então você fala, pô, cara, o Trump está entregando uma perspectiva de déficit fiscal tão bom quanto se não renovasse impostos, porque ele está subindo tarifas, né, está subindo imposto via tarifa de importação. Então é bom. Só que tem 2 aspectos importantes, tá, para levar em consideração. Em relação à lei, você tem, no futuro, a lei indica que cortes de impostos extras que foram aprovados agora só duram até 2028, só durante o mandato do Trump. A partir de 2029... alguns cortes de impostos passam a subir, voltam, né? Só que muita gente acredita que nunca mais esses cortes de impostos vão voltar, vão ficar permanentes, eles nunca vão, né, retroceder no tempo. Então, quando esses cortes de impostos se mantêm ao longo do tempo, o déficit já sai de torno de 6% para alguma coisa entre 6,3% e 7%. E, por exemplo, são tipo, né, você não pagar imposto em gorjeta. Isso. Que a Câmara também era a favor, né? Então a chance disso voltar é baixíssima, né? É muito baixo. É muito baixo. Então é mais fácil você trabalhar com esse cenário último que eu grifei. E tem uma outra incerteza, que é tarifa, né? A gente não sabe por quanto tempo essas tarifas vão continuar, né? Se o próximo governo vai tirar, ou se a justiça vai impedir, ou se vai ter um acordo que as tarifas caem mais do que o mercado estima. Mas se você imaginar uma regra fiscal, um orçamento, cujos cortes de impostos são permanentes
e você não tem tarifa, você vai para um déficit fiscal de 7 com 7,5, que a coisa fica bem mais complicada. Tá? Mas o ponto é o time, né? Então, quando você olha o gráfico de baixo, você tem nos primeiros... O mandato do Trump, né, entre 25 e 28, um estímulo fiscal, né? Todas as promessas de campanha são entregues, então, legal. E daí ele fala, a partir de 29 eu faço o ajuste. Então, na média dos 10 anos, parece ok. Tá? Mas o ponto é, o próximo administração, ela vai fazer esse ajuste? Ela vai manter esse ajuste ou não? Tá? Isso é super importante, muita gente acha que não. E você tem também o impacto na atividade. Né? O fato de você ter um déficit maior no curto prazo, você vai ter aqui no impulso fiscal uma contribuição positiva para o PIB nos próximos 3 anos, enquanto que, apesar das tarifas terem sido maiores que o mercado esperava, não vai conseguir compensar perfeitamente isso. Né? O impacto para a atividade econômica vai ser muito pesado de 29 a 31. Então tem essa questão do time que é super importante, né, para avaliar o cenário. Fala, Andrew. Não, então acho que esse gráfico da direita é bem importante para o mercado. Assim, o que o Fenoli fez aqui ficou muito legal. Né, acho que para navegar um pouco o ano, para entender bem o que está acontecendo, o mercado estava muito focado nessa barrinha clara azul de tarifa, que é ter um impulso fiscal negativo. Né? Pensa, estou aumentando tarifa, o empresário não vai investir, o consumidor vai retrair, porque o preço sobe, então nossa, vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Aí o Trump meio que estava falando, vou dar o remédio amargo no começo do ano, porque depois eu venho com, né, o chocolate aqui para vocês, que é esse fiscal que vai bombar a economia. Né? Então acho que era um pouco a estratégia dele isso. E realmente para o mercado é difícil você ficar muito pessimista com recessão se vem um fiscal tão grande. Mas a mágica que ele está fazendo o fiscal, no final das contas, olhando só o bill, é neutro, mas ele é muito na veia no governo dele, né? E com um monte de coisa que morre depois do governo dele. E aí a questão, o mercado não está sabendo muito como lidar com isso, porque dificilmente não vai ser rolado no próximo governo isso, e ao mesmo tempo você vai ter um impacto econômico positivo, né? Que é essa quadrado, sei lá, diamante laranja, é a soma dos dois, né? Então você tem a tarifa puxando para baixo no curto prazo, fiscal puxando muito para cima, que o net é positivo. E aí, nos próximos anos continua sendo positivo. Então você tem uma economia que já estava forte, que vai ser impulsionada mais para frente, e o remédio, na verdade, ficou para o próximo governo. Então, se você quer ficar muito pessimista com o fiscal, você fala, putz, mas por enquanto tá bom a foto, né? O problema mesmo vai ser o próximo governo, quando o cara fala, não, na verdade eu vou renovar todos os cortes de imposto, vou manter os gastos, e esse negócio de tarifa está pesando, então eu vou tirar a tarifa, porque não é bem assim. Aí vai ser um fiscal assim, horroroso, horroroso, horroroso. E a gente conhece aqui no Brasil, né, como é que isso funciona. Talvez o cara vai fazer um negócio que também dura por 4 anos ruim, e rola para frente, fica empurrando para frente. Então, não sei, a dúvida que a gente tem é, será que, desses 3 temas que a gente falou, o primeiro grande tema é, será que isso vai ser tão ruim para a Treasury mesmo? Ou, na verdade, é bom para a economia e a Treasury, no final das contas, vai estar ok, porque a inflação, que a gente mostrou antes, está caindo. Então, acho que o mercado está meio nessa, não sabe muito como lidar com isso por enquanto.